Oi. Você está no Falando a Verdade. Ajude a divulgar o Evangelho, deixando o seu like e também um comentário. Isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Seja evangelista, divulgue a palavra de Deus. Não custa nada deixar um like e escrever um comentário. Deus lhe abençoe. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Oi, hoje é dia 19 de fevereiro do ano de 2026 e nós estamos em mais um Falando a Verdade. Acabou o carnaval e a gente fala que finalmente começou o ano. Ô meu irmão, minha irmã, como é que está sendo o seu 2026? Você está levando certinho o devocional? Não está faltando nenhum dia? Ótimo, perfeito. Eu vou continuar falando, vou continuar pegando aí no seu pé para que você continue levando a sério o devocional. O que é o devocional? O devocional é um tempo que você tira para ler a palavra do Senhor, para você orar e o mais importante de tudo, você ter um tempinho para passar a sua vida na presença de Jesus, conversar com Ele. Você sabe, né? O Espírito Santo está conosco 24 horas por dia. Por isso é muito importante você não ficar longe do Espírito Santo. Você não ficar se desviando por outras coisas. E é por causa disso que nós vamos falar hoje sobre as distrações. O que é distração, hein? O que é distração, afinal de contas? Você sabe? Eu vou explicar para você. É a mesma coisa que desatenção. É aquela coisa que tira você do que você está prestando atenção. Descontração. É isso que acontece quando você fica longe de Jesus Cristo, quando você nem tá por aí para as coisas que o Espírito Santo fala para você. Você vai estar tão ocupado de coisas que você vai acabar esquecendo das coisas mais importantes. Você vai estar engolido nas distrações. Eu trouxe para você um exemplo sobre isso, exatamente com José e Maria, os pais de Jesus. O que foi que aconteceu? Eles foram para a Páscoa e naquela época era obrigatório, todo mundo tinha que ir, e eles foram, claro. Só que chegaram lá e estava tudo beleza. Na hora de voltar, Maria, José, se envolvendo com as coisas ali, com os parentes, com a volta, foram embora. Deixaram Jesus Cristo sozinho. Ou seja, diante de tanta coisa, José e Maria não notaram que Jesus Cristo tinha ficado. Estavam ocupados com outras coisas. Depois de um dia de andamento de volta ali, Maria e José perguntaram: mas cadê Jesus? A primeira coisa foram perguntar entre os parentes: olha, Jesus está com você? Não, não está. Olha, está com você? Também não. Então José e Maria voltaram para Jerusalém. Foram mais um dia para voltar e mais 3 dias para encontrar Jesus. Jesus estava no templo, conversando com os sacerdotes, com os doutores da lei.
e conversando, perguntando e também questionando. Jesus ficou 3 dias conversando com os doutores da lei, com os escribas, com as pessoas que entendiam a lei. E foi ali que José e Maria encontraram Jesus. Mas o que é que nós vamos aprender com essa história? O que é que nós vamos aprender com esses versículos que nós lemos no comecinho? Primeiro ponto: José e Maria, ocupados com outras coisas, não notaram que Jesus não estava com eles. Eles não se importaram porque acreditavam que Jesus poderia estar entre os seus parentes, como eu falei para vocês. Então, não se preocuparam de saber onde é que Jesus estava. Hoje, ano de 2026, pode estar acontecendo a mesma coisa na sua vida. Você pode fazer um monte de coisa, você pode estar tão ocupado, você pode ter tantas coisas para fazer que você não percebeu que você está ficando distante de Jesus. Você vai notar que tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa que chama a sua atenção. É aí que entra a distração. É aí que você se ocupa com tantas outras coisas e você acaba esquecendo que a coisa mais importante é você ter uma relação com o Espírito Santo. Você conhecer o verdadeiro Jesus Cristo poderoso. Você notou como é difícil ler a Bíblia? Você vê que você tem tempo para ver o futebol, para ver o filme, para ver as séries, para Netflix, um monte de coisa. Mas na hora de ler a Bíblia, não é muito difícil? Então, onde é que está o seu coração? José e Maria estavam tratando com outras coisas que não perceberam que Jesus não estava com eles. E agora eu pergunto para você, começando comigo: será que Jesus está na sua vida? Será que você sabe onde é que Jesus está dentro da sua vida? É uma coisa a se pensar. Agora vamos para a parte 2. Demorou um dia, olha só, demorou um dia de andamento ali, ó. Foram embora andando. Depois de um dia andando, voltando para casa, é que perceberam que Jesus não estava entre eles. Tem pessoas que nunca mais descobrem que não estão com Jesus. São tão envolvidos com as coisas do mundo, com as suas preocupações, com as coisas que devem fazer para conquistar, e esquecem que Jesus não está na vida deles. É que essas pessoas têm muitas coisas para fazer e por causa disso não tem lugar para Jesus. É sobre isso que eu estou falando, as distrações. E será que as pessoas vão acordar antes que Jesus volte? Uma coisa que eu sempre falo aqui, e falo muito mesmo, repito bastante, sobre o tempo. Nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. E nós não sabemos quando é que a nossa morte vai chegar também. São coisas que nós devemos pensar. Porque se você coloca Jesus acima de tudo, você está tranquilo. Mas se você está distraído, se você não está percebendo o que está acontecendo na sua vida, ao seu redor, olha, pode acontecer que você caia num buraco. E dependendo da profundidade desse buraco, você nem volta mais. É por isso que você tem que ler a palavra do Senhor. É por isso que você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Para que você nunca se esqueça, Jesus está voltando. E nós temos, diante de Deus, dar conta do que nós fizemos da nossa vida. Nesse caso ali, Maria, José, estavam ocupados com outras coisas e estavam tão longe que ficaram um dia para voltar atrás e ainda procuraram Jesus para encontrar depois de 3 dias. Olha o tempo. Agora eu falo para você, e tem muitas pessoas que nem nunca mais vão encontrar Jesus, vão estar tão cheios de coisa, são tantas
as distrações que a pessoa não se acha. É aí que está o perigo. Nós temos todo dia ter um tempinho com Jesus, o devocional, porque aí vai dar tudo certo. E quando vier os problemas, com certeza o Espírito Santo vai estar te ajudando. E quando você fizer a sua oração, com certeza você vai sentir no seu coração que Deus ouviu a sua oração. É muito importante você não cair no perigo das distrações. Isso é um perigo. Vamos então para o terceiro ponto para conversar aqui com você. Como eu falei para vocês, tiveram que voltar um dia de caminhada e mais 3 dias da volta para encontrar Jesus. Até então encontraram Jesus. Você, por exemplo, você pode perder um grande tempo da sua vida se você não perceber onde é que Jesus está na sua vida. Você sabe onde é que Jesus está na sua vida? O mundo que nós conhecemos é uma grande armadilha. Você tem que estar atenta sobre o que está acontecendo na sua vida. Porque não existe só Deus. Existe, infelizmente, o inimigo. E ele não gosta de você. O que ele quer é que você fique o tempo inteiro distraída, para que você não tenha tempo para ler a palavra, para ir na igreja, para se envolver com as coisas, os eventos da igreja. Você pode perceber, se você for ver ali na própria igreja, é a minoria que vai na EBD. Eu estou falando verdade ou estou falando mentira? Infelizmente, a maioria das pessoas não gostam de ir na EBD. A escola bíblica dominical é uma arma muito poderosa. Você vai ler a Bíblia do Senhor. Se você estiver em dúvidas, vai ter ali o pastor, o presbítero, o professor, enfim, independentemente do nome que usa na sua igreja. Mas vai ter uma pessoa que estudou, que fez teologia, que todo dia estuda a palavra e vai ter ali para você um auxílio. Mas será que as pessoas gostam de ir na EBD? Não é muito mais gostoso ver um futebol, um churrasco? Será? Tudo que nós temos e que conhecemos de coisas físicas vai ficar aqui. A única coisa que vai subir é o que você fez da sua vida. É sobre isso que o Senhor vai te procurar. Olha, o que é que você fez da sua vida? Quais são as suas atitudes? Quais foram as obras que você fez enquanto estava aqui? O que é que você fez para divulgar o reino de Jesus? É isso que vai perguntar para você. Todas as demais coisas vão ficar aqui. E as distrações podem deixar você por anos e anos longe de Jesus. Foi o que aconteceu com Maria, com José. Mais uma vez, ficaram um dia andando, depois outro dia para voltar e mais 3 dias para encontrar Jesus. Mas para algumas pessoas não são dias, são anos, são décadas. E talvez por causa disso chegou esse vídeo para você acordar a sua vida, você acordar para Jesus Cristo, para você entender que sem Jesus Cristo nada dá certo. Nós temos que ficar longe das distrações que nos impedem de ter um relacionamento com o Espírito Santo. É por isso que estamos aqui conversando, para que você acorde, para que você entenda. Você precisa conhecer o Espírito Santo. E vamos para o final. É isso aqui que eu quero que você entenda. É muito importante. Preste atenção no que eu deixei para você no finalzinho. José e Maria encontraram Jesus no lugar onde ele devia estar, no templo, falando com os doutores da lei, não só ouvindo,
mas também questionando as palavras da Bíblia. Não devemos apenas encontrar Jesus, mas nos encher da palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus. Nós devemos ouvir os nossos pastores, mas também sempre falar com eles quando alguma coisa que nós não entendemos, chegar lá e perguntar. É isso que Jesus fazia. Quando você não entender, nós temos que procurar o que é que nós não entendemos. Sempre falar com o pastor quando alguma coisa você não entendeu. E como interpretar versículos complicados para nós. Falar que conhece Jesus, até o demônio conhece. Falar sobre Jesus, até o papagaio fala. Agora, conhecer Jesus e guardar no coração as palavras da Bíblia, isso é outra coisa. Você realmente precisa conhecer Jesus. O que é Jesus, o que ele fez e o que ele faz para você. Não é só falar, eu conheço Jesus, eu me batizei, eu vou na igreja. Isso é simples. Mas é principalmente fora da igreja. Quando você estiver andando, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver naquela rodinha dos coleguinhas ali que você conhece, que você conversa, é aí que você tem que estar com Jesus o tempo inteiro. Jesus, naquela época novinho ainda, acho que 12 anos, olha, Jesus já estava perguntando sobre a Bíblia. E onde é que ele estava? Com os doutores da lei, com os escribas, perguntando, questionando. Por quê? Ele tinha sede de conhecer ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo que está com você agora. Deus é poderoso. Jesus já venceu. Jesus está agora à direita do Pai. Mas o Espírito Santo está conosco o tempo inteiro. Então, mais uma vez, lembra do devocional. Lembra da importância de ler a Bíblia. Você sabia que quando você lê a Bíblia, você está aumentando a sua fé? Pois é, a Bíblia é poderosa. E a Bíblia vai mostrar para você quem é Jesus, quem é Espírito Santo, quem é esse Deus Todo-Poderoso. Não se esqueça, nós estamos em março, comecinho do ano, e está passando rápido, não é? Então não perca mais tempo, não fique distraído, não se envolva nas distrações, fique sempre no foco. O foco é Jesus Cristo. E aí sim, com certeza, com Jesus, você vai vencer. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oi. Você está no Falando a Verdade. Ajude a divulgar o Evangelho, deixando o seu like e também um comentário. Isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Seja evangelista, divulgue a palavra de Deus. Não custa nada deixar um like e escrever um comentário. Deus lhe abençoe.